Graça e paz, queridos, mais uma vez venho compartilhar a palavra do Senhor com você. Desde já quero aqui te fazer um pedido que você nos ajude a compartilhar esses vídeos para que mais pessoas, assim como você, tenha sido ministrado pelo Senhor, para que mais pessoas também sejam ministradas por Deus, possam ouvir a voz de Deus e serem edificadas, serem ministradas pelo Senhor. Hoje quero falar um pouco sobre Lia. Quero falar um pouco sobre essa mulher que fez parte da linhagem de Jesus, que fez parte da história de Jesus. E hoje eu quero falar para mim e para você, querido, que você possa acreditar que Deus tem um lugar para você, assim como Ele teve para Lia. Quero ler aqui no livro de Mateus, capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim: Livro das genealogias de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Agora eu quero ler aqui Gênesis capítulo 30, verso 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E agora no verso 35 diz assim: De novo concebeu e deu à luz a um filho, então disse: Esta vez o louvarei, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Hoje, querida, eu quero falar um pouco sobre essa mulher, quero falar um pouco sobre Lia. Lia, que foi esposa de Jacó, que era descendente de Abraão. A Bíblia diz que Jacó se casa com Lia por causa de uma cultura familiar, de uma cultura de uma terra. Na verdade, ele iria casar com Raquel, que era a esposa que ele amava, mas por causa de uma cultura de uma terra onde a filha mais velha casaria primeiro que a mais nova, então ela foi dada a casamento a Jacó, mesmo que ele não amasse. Então ela passou ali a ser a primeira esposa, e a Bíblia diz que ela era desprezada por Jacó, porque Jacó amava Raquel, porém ele desprezava a Lia. Então começa a história dessa mulher, essa mulher que fez parte da genealogia de Jesus, mas essa mulher, ela começa a sua história com a rejeição, ela começa a sua história com desprezo, sabe, queridos? E hoje é sobre isso que eu quero falar um pouco com você, né? Dessa mulher que ela fez parte da linhagem de Jesus, mas ela foi marcada pelo desprezo, ela foi marcada pela falta de amor do seu marido. E hoje, nós, ainda hoje, querido, vivenciamos pessoas que são desprezadas por pessoas que não são amadas, pessoas que não são queridas, que não são especiais para outras pessoas. Mas Deus, Ele continua sendo Deus, da mesma forma que Ele foi na vida de Lia. A Bíblia diz que Deus, vendo que Raquel era desprezada, Ele fez ela se tornar mãe. Ele fez com que ela fecundasse, com que ela gerasse. Sabe, queridos, muitos passam pelo desprezo, passam pela falta de amor, mas eu quero dizer para você que existe um Deus que ama aquele que foi desprezado, que há um lugar para mim, há um lugar para você no Senhor. Se você se sente desprezado, se você não se sente amado, sabe, que você possa se atentar com essa história de Lia, depois você venha tirar um tempo, vale a pena você conhecer a história dela, e você vai ver, querido, que ela não foi amada por homens, que ela não foi amada pelo seu marido, mas mesmo assim Deus fez com que ela entrasse para a genealogia de Jesus. Deus inseriu ela na história mais poderosa de todos, queridos, que foi a história de Jesus, a linhagem de Jesus. A Bíblia diz aqui em Mateus que Jacó gerou a Judá. A Bíblia não está falando que a Bíblia não apontou os filhos de Raquel, que era sua esposa amada, que entrou para a genealogia, mas a Bíblia está relatando que o filho que foi gerado da mulher desprezado foi ele que entrou para a genealogia. Aqui a Bíblia diz que Lia teve diversos filhos e cada um ela dava um nome pelo aquilo que ela estava passando. Quando Ruben nasceu, ela disse: olha,
Deus atendeu a minha aflição e agora meu marido vai me amar, então meu filho vai se chamar Rubem. E assim ela foi colocando o nome nos seus filhos. Mas aqui no verso 35, quando ela dá a luz a um filho, ela diz, olha, desta vez eu vou louvar ao Senhor, e por isso o nome dele será Judá. E então a Bíblia diz que ela cessou de dar a luz. Sabe, queridos, aqui há uma passagem tão forte, tão poderosa, quando Lia tem no coração o entendimento de que é preciso louvar a Deus, aquele que nunca desprezou ela, aquele que nunca abandonou ela, que sempre amou. Quando ela fez isso, querida, ela inseriu o seu filho, ela inseriu a sua vida, a vida da sua família na linhagem de Jesus. Sabe, às vezes o que falta em mim, o que falta em você é honrar o Senhor, é louvar ao Senhor, assim como Lia fez. Ela deu um nome ao seu filho por aquilo que ela sentia. Ela diz, não, dessa vez eu vou louvar ao Senhor, sabe? Por isso o nome dele se chamará Judá. Então você começa a conhecer essa história, querido, e você começa a entender que aquela mulher que foi desprezada por homens, ela foi uma mulher que foi escolhida por Deus. Talvez nós passamos por desprezos, por rejeições, mas em Deus, querido, existe a aceitação. No Senhor existe a adoção. E foi isso que aconteceu na vida de Lia. Foi isso que aconteceu com a sua história. A Bíblia não aponta Raquel, a mulher amada de Jacó, como alguém que entrou para a genealogia de Jesus. Mas a Bíblia aponta para uma mulher desprezada por homens, mas aceita por ele. Deus quis dizer, querido, e deixar bem claro que homens podem desprezar homens, mas Deus é um Deus de aceitação. E Deus, querido, quando colocou e inseriu Lia e o seu filho Judá na genealogia de Jesus, ele estava mostrando para mim e para você, querido, que nós sempre devemos acreditar que existe um lugar para nós, existe um lugar no Senhor, aonde nós somos inseridos por Ele mesmo, querido, no seu reino, ó Deus, no mover que Ele mesmo está criando, em cenários que Deus vai criar. Sabe, querido, Deus ainda hoje está buscando por essas pessoas, sabe, que estão se sentindo desprezadas e não amadas por pessoas, e que encontre nele essa aceitação, esse amor, assim como Lia encontrou. Amém, queridos? Que você fique com essa palavra, que você seja ministrado nesse dia, que você tenha essa clareza, que você tenha esse entendimento, que você nunca deixe de acreditar que em Deus sempre haverá um lugar para você, que em Deus sempre haverá aceitação, que em Deus, querido, não há desprezo, mas no Senhor existe amor, sabe? O mesmo amor que Deus teve para com Lia, uma mulher desprezada por homens, é o mesmo amor que Deus tem para comigo e para com você. Quando eu e você nos voltarmos para Ele e entendermos que nós devemos o louvar, mesmo diante do desprezo, mesmo diante da falta do amor, que nós possamos olhar para Ele, glorificar o seu nome e louvar a Ele. Então, querido, nós vamos ver a nossa história ser transformada, assim como foi transformada a história de Lia. Que você seja ministrado, que você seja abençoado. Amém?